Obrigada. Boa noite, gente. Espero que vocês estejam bem. Nossa aula passada, há 15 dias atrás, foi véspera de feriado, né? O quórum não estava tão alto por conta disso, e a gente falou de Marx. A gente começou a falar dos clássicos. Eu tentei disponibilizar para vocês a aula no Drive, mas eu não consegui. Eles estão vendo qual que é o problema que deu lá, que eu não estou conseguindo compartilhar. Mas assim que eu conseguir, eu compartilho. E terminando a sociologia clássica, eu vou compartilhar uma lista de exercícios também. Mas vamos esperar terminar para juntar um pouquinho mais de matéria. Sociologia não é igual a química, matemática, tem aquela infinidade de exercícios que a cada aula tem já, né, um monte de exercício. Então, eu prefiro juntar um pouquinho do que ficar dando 2 exercícios por aula, enfim, acho que faz mais sentido. Matheus, você queria falar alguma coisa? E eu te interrompi? Não. Então, bora lá. Deixa eu compartilhar meu PowerPoint com vocês. Gente, se eu não conseguir ver o chat, vocês me avisam. Ah, não, aqui eu já vi um jeito. Cada dia eu vou aprendendo um pouquinho aqui sobre esse Zoom, que eu não sou muito entendida dele, não. Mas eu consigo ir entrando aqui de vez em quando e ver se tem mensagem no chat. Essa imagem, já mostrei ela para vocês há uns dias atrás, né? Que são os fundadores da sociologia, os clássicos. A gente falou do Marx, que é esse aí do meio, né? A gente falou dele na última aula, 15 dias atrás. Hoje a gente vai falar do Durkheim e talvez do Weber. Vamos ver se vai dar para falar dos dois. Mas, a princípio, vamos falar do Durkheim, que é esse magrinho aí da direita. Eu já citei ele para vocês em algum momento. Mas hoje vamos aprofundar um pouco mais nas teorias dele, que são bem importantes. O Durkheim, vem depois do Marx, mas antes do Weber, então ele está aí entre os dois, e ele é conhecido como o pai da sociologia. Ele ganhou essa alcunha de o pai da sociologia, apesar de ter sido o Comte que deu o nome, né, da sociologia de sociologia. O Durkheim é considerado o pai porque é ele que estabeleceu os métodos científicos para o trabalho do sociólogo. Ele que consolidou a maneira como se devia fazer sociologia. E isso é muito importante, porque a sociologia estava tentando se consolidar como ciência, então era extremamente importante que tivesse um método, né, para ela poder ser comparada e equivalente às outras ciências. Inclusive, o Durkheim, ele fez uso de métodos, ele dizia que a sociologia devia ser feita como a biologia, por exemplo, era feita, né? Que a gente tinha que ter método e objetivo como as outras ciências. Eu falei um pouco disso para vocês, estou só aqui retomando. E o Durkheim, ele dizia que o sociólogo devia estudar os fatos sociais. Essa palavrinha é muito importante que vocês se lembrem. Fatos sociais. É a teoria mais importante do Durkheim e das mais importantes da sociologia, essa teoria do fato social. E ele falou isso. Então, o nosso objeto é o fato social, e eu vou, no final da aula, até o final da aula, vocês vão descobrir o que é o fato social. E eles devem ser estudados com a mesma objetividade com que os biólogos, químicos e físicos estudam os fenômenos da natureza. Então, do mesmo jeito que um biólogo vai estudar uma planta, né, mesma objetividade, a gente vai estudar o carnaval, por exemplo, para pegar aí um bom objeto da sociologia, que é o carnaval. Claro que não dá para pegar o carnaval e colocar em cima da minha bancada de estudo como o biólogo faz com uma planta. Mas eu tenho que ter em mente que o carnaval é um objeto, né? Eu gosto muito de carnaval, então não seria possível para mim estudar o carnaval, porque eu não conseguiria ser objetiva. Né? Então, supondo que eu quisesse estudar o carnaval, eu ia precisar ir
num bloco de carnaval, por exemplo. Eu ia chegar lá e ia começar a pular carnaval. Então, a minha visão do carnaval, ela estaria contaminada. Eu não conseguiria ter essa objetividade necessária. Então, o Durkheim, ele deixa bem claro que é preciso ter essa objetividade. Uma teoria muito importante do Durkheim é a teoria do organicismo social. O Durkheim, ele via a sociedade como um corpo. Todas as partes do corpo, elas deveriam funcionar em harmonia, em conjunto. Então, eu até cheguei a falar um pouco, estou retomando aqui, né, o organicismo social. Pensa no corpo humano. Se o coração, se o rim para de funcionar, não sei nada de biologia, mas vamos lá. Se o rim para de funcionar, o que o rim faz? O rim filtra o sangue. Se o rim para de filtrar o sangue, vai chegar sangue contaminado no coração. Então, se um órgão para de funcionar, isso pode comprometer o funcionamento do corpo inteiro. O corpo precisa estar tudo alinhado, digamos assim, para funcionar bem. A mesma coisa serve para a sociedade. A sociedade, ela precisa de cooperação entre todas as partes, entre todas as instituições, para garantir seu funcionamento e continuidade. Então, as instituições da sociedade, o governo, a família, a igreja, todas as instituições, elas precisam funcionar bem. Se uma começa a funcionar mal, tudo fica comprometido. Eu acho que a gente pode pensar nisso, trazendo para o momento que a gente está vivendo hoje da pandemia. A gente pode gostar ou não desse presidente, não importa. Quer dizer, importa, mas não aqui nesse momento. Mas fato é que o governo não está funcionando bem. Então, a gente está tendo um grande problema para lidar com a pandemia. E aí, gente, tudo fica comprometido. A família fica comprometida, a escola fica comprometida, todas as instituições ficam comprometidas, porque o governo, que é uma instituição super importante, talvez das mais importantes, não está funcionando bem. Isso vale para tudo, gente. Imagina se um dia, a gente nem precisa imaginar, as escolas pararam de funcionar com a Estamos pandemia. Não vivendo os dias mais incertos, né? O Eu que foi, penso assim, Vitória? nós estamos vivendo os dias mais incertos. Eu penso assim, porque parece que a todo tempo não vai ter uma solução. Eu penso assim, Exatamente. A gente tipo, vai ainda aprender uma palavrinha, Vitória, hoje ainda, que vai uma palavrinha para cá que a sociologia usa para caracterizar esse momento que a gente está vivendo. Eu vou já antecipar para vocês, que é anomia. A gente vai aprender essa palavra que é muito boa para caracterizar o período que a gente está vivendo. Mas pensa só, ainda usando como exemplo esse período que a gente está vivendo, a escola, ela parou de funcionar. Ou ela está funcionando muito diferente do que ela funcionava. As pessoas não estão indo, as crianças e os adolescentes não estão indo para a escola. Isso, gente, causa um transtorno para a sociedade como um todo, porque os pais dessas crianças precisam trabalhar e muitas vezes não tem com quem deixar as crianças. Essas crianças, elas precisam aprender. A escola tem uma função. Sim, até de socializar elas mesmas, né? Inserir elas. Exatamente, Matheus. Não é só aprender, não é só aprender a matéria, tem essa função da socialização, enfim. E a gente vai estudar as escolas daqui a pouco. Então é isso, quando uma coisa para de funcionar, isso vai impactar outros aspectos da sociedade. Então, essa é a ideia de organicismo social. Essa é uma teoria que muito professor de redação gosta para usar na redação. Que é uma teoria que é interessante para usar nesse discurso de autoridade. Depois vocês podem trocar uma ideia com a professora de redação de vocês, o que ela acha dessa teoria, mas tem professor que costuma gostar muito. Enfim, então é isso, a sociedade ela é como um corpo, né? Acho que isso é bem tranquilo da gente entender. Então vamos lá, agora falar dessa teoria mais importante do Durkheim,
que é a teoria do fato social. O Durkheim, quando ele desenvolveu o método de análise utilizado pela sociologia e pelas ciências sociais, ele escolheu um ato para ele desenvolver o método dele, ele falou, eu tenho que estudar, eu tenho que escolher um fenômeno social para eu estudar e para eu usar de estudo de caso aqui para desenvolver o meu método. E aí, ele escolheu um ato que era aparentemente simples e que, em geral, as pessoas explicavam como um ato extremamente pessoal. As pessoas diziam que esse ato ele era uma decisão única e exclusiva da pessoa, que é o suicídio. Então, vejam só, ele escolheu o suicídio para explicar como que a sociedade influencia as nossas ações. Algumas coisas importantes sobre esse estudo, e sobre o que ele falou aí do suicídio. Primeiro, ele só considera suicídio quando a pessoa decidiu deliberadamente tirar a vida dela. Então, não sei se vocês, acho que vocês são bem mais novos que eu, então talvez vocês não se lembrem, mas em 2001 teve o atentado ao World Trade Center lá, nos Estados Unidos, que veio um avião e bateu lá nas Torres Gêmeas, e uma caiu, depois a outra caiu. E enquanto uma caiu e a outra não caía, um monte de gente pulou do prédio. A gente, por incrível que pareça, o Durkheim não consideraria isso suicídio. Por quê? Porque as pessoas pularam num ato de desespero, de tentar sobreviver. Elas sabiam que se elas ficassem lá dentro, elas iam morrer. E elas sabiam que a chance de pular e morrer era muito grande, mas ainda tinha uma esperança. Ou então, uma pessoa que, para salvar a outra de um atropelamento, você vai e tira a pessoa da frente do carro ou entra na frente de uma bala. Alguém foi atirar, você entra na frente. Isso para o Durkheim não é suicídio, porque a pessoa não tem a intenção de tirar a própria vida, ela quer salvar a outra. Ou então, quando a gente vê notícias aí de famosos que morreram de overdose acidental de remédios. Se é acidental, a pessoa não teve a intenção. Então é isso. Para o Durkheim, suicídio é quando a pessoa deliberadamente tenta tirar a própria vida. Isso é importante para entender a teoria dele. E aí, o que ele começou a perceber? O Durkheim, ele começou a analisar estatísticas sobre suicídio. Ele começou a analisar entre vários países, entre vários anos diferentes, e ele começou a perceber que existia uma constância nos números. Os números não variavam muito. Às vezes, uma vez ou outra, tinha um ano em especial que tinha um pico. Mas, em geral, eles eram bem invariáveis, eles eram bem constantes. Ele falou, gente, deixa eu entrar nesses números aqui para ver o que eu percebo. E aí ele começou a comparar. Ele falou assim, ó, o que as pessoas dizem aí que causa o suicídio é enfermidade mental. Então, deixa eu comparar aqui as taxas de pessoas com desordem psicológica, ele usa esse termo, desordem psicológica e suicídio. Ele falou assim, provavelmente os grupos que tiver maior pessoas internadas por desordem psicológica vai ter uma maior quantidade de suicídio. E a surpresa dele de que isso não acontecia. Então, por exemplo, ele percebeu que as mulheres, elas se internavam, né, gente? Vamos pensar que ele fez essa pesquisa dele há mais de 100 anos na Europa. Então, pode ser que aqui no Brasil o resultado não seja esse mesmo, mas enfim. Ele percebeu que as mulheres se internavam mais do que os homens, mas os homens se matavam mais. Ele percebeu que os solteiros se internavam mais do que os casados. Desculpa, os casados se internavam mais do que os solteiros, mas os solteiros se matavam mais. Ele percebeu que os judeus eram os que mais se internavam, mas eram os que menos se matavam. Ele falou,
Se não dá para a gente explicar simplesmente por conta da desordem psicológica, tem alguma coisa aí que vai influenciar. E alguma coisa sobre o próprio grupo em si, que vai explicar. Uma coisa bem importante, gente, é que ele não descartou os fatores psicológicos ou biológicos. Ele dizia, claro que eles são importantes, mas tem alguma coisa a mais que está influenciando. E é isso que ele foi pesquisar. Então, a primeira coisa que ele fala, e aí, ó, desculpa, já passando aqui, é que eu acabei de falar do organicismo social, não foi? Olha como é que ele vai falar do organicismo social aqui. Ele vai dizer que explicar padrões de comportamento social em termos de motivos individuais é como a gente tentar entender o corpo humano a partir de uma célula individual. Para a gente entender o corpo humano, a gente tem que entender todos os sistemas juntos. Foi o exemplo que eu dei. Se o rim para de funcionar, não vai filtrar o sangue, o coração vai ter um problema. A mesma coisa para comportamento social. Não dá para você tirar uma pessoa do grupo e tentar entender ela, isolado do grupo, isolado do lugar onde ela se encontra. Porque o lugar onde ela se encontra influencia ela. E é isso que ele estava tentando mostrar, que a sociedade ela é mais que a soma de seus membros individuais. E aí, gente, ele identificou 4 tipos diferentes de suicídio. E aqui não vai ter nada a ver, claro que isso vai influenciar, mas aqui nessa determinação dele, o que ele está levando em conta é o tipo de laço, de vínculo que a pessoa tem com a sociedade. Como que essa pessoa se relaciona com a sociedade. É isso que é importante para ele aqui. O laço social. E aí, ele determinou 2 tipos de laço social. A integração e a regulação. Integração tem a ver com a pessoa ser integrada à sociedade, unida, ligada. E regulação, o tanto que ela é regulada, controlada. E aí, ele classificou aqui 4 tipos de suicídio que vão estar determinados ou pela integração ou pela regulação. O primeiro tipo que ele demonstra aqui é o suicídio egoísta. Os nomes ajudam a gente a entender. Isso é uma coisa interessante. O suicídio egoísta, o que a gente pensa quando é uma pessoa egoísta? Uma pessoa que só pensa nela. Não é exatamente isso. Essa é a única que o nome pode confundir a gente. Egoísta aqui tem a ver com o ego, a pessoa isolada. Então, é uma pessoa que ela está isolada. Então, vai acontecer em grupos com baixa integração. Ela está pouco inserida na sociedade. Ih, gente, espera aí, só um minuto. Aqui, é esse aqui que eu quero. Então, esse suicídio egoísta, ele vai acontecer quando a pessoa está isolada. Ela não consegue se inserir no grupo. É isso, ela está isolada. Então, o ego é a pessoa isolada. Ela é colocada à margem do seu grupo e não consegue se inserir novamente. Ela vive à margem da sociedade. Por isso, ó, baixa integração. Suicídio egoísta. Aí a gente vai... Diga. Essa questão do suicídio, dessa pessoa ela ser tratada à margem da sociedade, pode contribuir também para ela se tornar mais, vamos falar, homicida, no caso? Tem essa mesma ação? Ou seria um... Então, a sociologia, Matheus, ela não estuda tanto o homicida, né, enquanto um fenômeno social. O que a sociologia acredita é que, nesse caso, vai estar muito ligado à psicologia. Mas, sim, pode ter pessoas que
passam por grandes traumas. Inclusive, um exemplo que muitas vezes acontece de suicídio egoísta está ligado a isso que você falou. Sabe esses casos que, graças a Deus, tem muito pouco aqui no Brasil, mas acontece muito nos Estados Unidos, de adolescentes ou jovens que entram na escola, matam um monte de gente e depois se matam? Sim. Em geral, é aqui no suicídio egoísta. Ah, Que são pessoas que estão isoladas, estão à margem, né? E não necessariamente elas, alguém isolou elas, é uma conjuntura, uma construção mesmo social, enfim, um conjunto de coisas. Então, esse é o egoísta. Fez sentido, Matheus? fez, é porque eu fiquei na dúvida. Eu falei assim, pode ser que isso também acarrete essas outras situações e tal, Pode associação. ser sim, e provavelmente acarreta, mas a sociologia ela não entra muito nesse estudo, ela vai estudar outros tipos de violência em geral. Entendi. Obrigado. Nada. Aí vem o suicídio que é o oposto desse. É o suicídio altruísta que vai acontecer em grupos com alta integração. O que é uma pessoa altruísta? O que é o altruísmo? É alguém que pensa mais no grupo do que nela própria, não é? Nossa, essa pessoa é muito altruísta, ela ajuda muitos outros. O suicídio altruísta, ele vai um pouco por esse caminho. Ele vai acontecer em condições de muito apego. Os indivíduos, eles estão tão identificados com o grupo no qual eles fazem parte, que a vida deles, individual, não tem valor. E aí eu vou usar o exemplo que está aqui, é o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, dos kamikazes, né, que são os pilotos japoneses que pegavam seus aviões e jogavam os aviões contra os navios norte-americanos e se matavam. A sociedade japonesa é uma sociedade que as pessoas estão muito ligadas, né, tem uma regulação muito forte também. Então, é comum esse tipo de suicídio lá. Eu dei o exemplo aqui das Torres Gêmeas, né? As Torres Gêmeas, as pessoas que estavam pilotando o avião e bateram o avião na Torre Gêmea, elas cometeram suicídio altruísta. É isso, o que elas acreditavam é que o bem que a morte delas, o ganho que a morte delas ia trazer para o grupo era maior do que a vida delas. É isso. Elas são tão integradas, elas estão tão juntas ao grupo, o grupo é tão importante que a vida delas vale menos. Aí a gente vai agora para o suicídio anômico. E aí eu falei que a gente aprendeu uma palavra hoje que dizia muito sobre o momento que a gente está vivendo, que é essa palavra aqui, anomia. Gente, essa é uma palavra extremamente usada pela sociologia. Ela é muito usada pela sociologia. É um conceito muito importante. E o Durkheim, ele usou esse conceito para descrever os sentimentos de falta de objetivo, de desesperança, de desespero provocado por processos de mudança do mundo moderno. As pessoas, elas perderam a influência das normas. O que é isso? Vamos ver na prática. O mundo que as pessoas vivem é alterado muito forte. Então, anomia, pensando no significado da palavra, é a ausência de normas. Então, é um impacto muito grande, uma mudança muito grande que acontece no mundo. Essa é a anomia. Então, o suicídio anômico, olha só, vai acontecer em sociedade com baixa regulação. Por isso, baixa regulação, poucas normas. Então, ele vai acontecer, o suicídio anômico, em situações de anomia ou de ausência de normas. Os valores tradicionais e as diretrizes que as pessoas viviam, elas desmoronam. E aí a gente vive um momento de desorganização social. O Japão, uma sociedade extremamente regulada, né? Eu falei aqui no suicídio altruísta, tem um exemplo que
Em 1995, teve um terremoto muito grande lá, e terremotos no Japão não necessariamente morre muita gente, porque eles são muito preparados, mas destruiu muita coisa. E a vida das pessoas, elas foram completamente alteradas, desorganizadas. E aí as pessoas teve um alto índice de suicídio. Tem um exemplo, que é um exemplo muito brasileiro de suicídio anômico, que foi muito estudado pela antropologia, que tem uma tribo indígena que chama Guarani Kaiowá. Eles vivem ali no Mato Grosso, e aí a FUNAI, que é esse órgão que supostamente deveria proteger os índios, mas né, que ajuda os índios e tal, eles começaram a ver que estava tendo muito suicídio entre os Guarani Kaiowá. E eles estranharam, porque o suicídio não é uma coisa comum entre os índios. Por questões religiosas e tal, eles cometem muito pouco suicídio. E chamou muito atenção que naquela aldeia estava tendo um índice extremamente alto de suicídio. E aí foram investigar, foram conhecer. E aí descobriram que gente, eu grávida é um problema, eu esqueço as palavras, toda hora que eu vou falar. Que o lugar onde os índios viviam, aquela reserva, a reserva, que os grileiros, enfim, ao redor, estavam cada vez mais pegando terra deles. E eles foram ficando cada vez mais confinados, eles não estavam conseguindo mais plantar, eles não estavam mais conseguindo fazer as coisas que eles costumavam fazer, né? Da onde eles tiravam os alimentos. E aí eles começaram a ter que sair da aldeia para trabalhar fora da aldeia. E aí começaram a viver uma vida que é totalmente diferente da vida que eles estavam acostumados. Anomia, uma mudança muito brusca nas normas. E aí começou a ter, então, um alto índice de suicídio. A gente está vivendo um período de anomia. Por mais que tenha aumentado um pouco as normas, né, a gente não pode sair de casa, a gente precisa usar máscara, enfim, mas a gente está vivendo um período de anomia, porque o mundo que a gente vivia, o contexto que a gente conhecia, sofreu mudanças muito bruscas. Isso é um período de anomia. A gente não tem no Brasil estatísticas precisas sobre suicídio, né? O Brasil tem uma regra de não noticiar suicídio, então a gente não fica sabendo muito, e é difícil também achar nas estatísticas. Mas, se a gente conseguisse achar as estatísticas, a gente perceberia que provavelmente no ano passado deve ter tido uma alta de um índice um pouco maior de suicídios, porque isso é um período de anomia. Tranquilo? Então, é importante a gente lembrar dessa palavra, anomia, ela se encaixa muito bem aqui nesse exemplo do Durkheim, mas ela é usada também em diversos outros contextos. Então, é importante a gente entender esse conceito. E, por fim, né, a gente teve o suicídio anômico, que tem uma baixa regulação, a gente vai ter agora um suicídio fatalista, que é o oposto. Acontece em locais com alta regulação. São grupos que têm muito controle social. Né? Os membros, eles estão o tempo todo regulados, controlados. Os exemplos mais comuns são suicídios coletivos, cometidos por membros de seitas religiosas, por exemplo. Tem um caso que é um caso, que não é um caso, não é uma história inventada, uma história real. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, porque é uma história que chamou muita atenção, que é o Templo do Povo, que chamava um cara chamado Jim Jones, americano. Ele queria criar uma seita, ele até, curiosamente, ele veio para o Brasil, para Belo Horizonte, mas não conseguiu aqui, enfim, não deu muito certo, e aí ele foi para Guiana, ali perto da floresta amazônica, e lá ele criou uma comunidade. Tinha mais de 1.000 pessoas vivendo nessa comunidade,
Ele era o líder, ele era o grande líder dessa comunidade, as pessoas todas estavam ali envolvidas ao redor dele. Só que enquanto ele ia lá vivendo a vida dele e tal, com aquelas pessoas, regulando muito a vida daquelas pessoas, controlando muito a vida daquelas pessoas, o FBI começou a investigar a vida dele, porque ele ficou famoso, né? Ele estava lá, isso foi no final da década de 70. Ele estava lá na Guiana, um monte de gente seguindo ele, e resolveram investigar. E aí descobriram inúmeras fraudes e roubos, enfim. E aí ele fica sabendo que o FBI estava indo lá para a Guiana para prender ele. E aí, no sistema de som, eles viviam numa comunidade, né, cada um com a sua casa e tal, mas era tudo muito perto, enfim. Quase não era assim, porque eles não eram índios, mas lembrando quase um pouco o formato da aldeia indígena, assim, que está todo mundo muito perto. E aí ele usou o sistema de som lá do lugar para instigar as pessoas a se matarem. Ele falou, vamos tomar suco de laranja com cianureto, porque o que nos aguarda depois daqui é melhor do que o que temos aqui. E as pessoas tomaram, elas não foram obrigadas, não esconderam delas que naquele suco de laranja tinha veneno, não, elas sabiam o que elas estavam fazendo. E quase 1.000 pessoas tomaram e morreram. Por que é isso? Porque a palavra dele valia mais do que qualquer coisa, de tanto poder que ele tinha sobre aquelas pessoas. Era muito regulado, alta regulação. Então, os exemplos, em geral, são seitas, porque são esses grupos em que tem muito, muito, muito controle. Tranquilo, gente? Só uma coisa que eu quero voltar aqui, essa frasezinha do Durkheim aqui, que ele fala do suicídio egoísta, do suicídio altruísta, que é uma frase que eu gosto muito, que é uma frase que ela é tirada, né, do livro O Suicídio. Quando desligado da sociedade, o homem se mata facilmente. E se mata também quando está por demais integrado nela. Então, desligado da sociedade, o egoísta. Ligado muito nela, altruísta ou talvez o fatalista. Então é isso, ele pegou 4 situações diferentes em que a maneira como a pessoa se relaciona com a sociedade influenciava ela a cometer o suicídio. Antes de seguir, gente, deu para entender essa história aqui do suicídio, os 4 tipos de suicídio? Sim. Tranquilo. Perfeito, então. Então, ele fez esse caminho todo, escreveu esse livro, fez esse tratado aí sobre o suicídio para mostrar como forças sociais são fatos sociais. Olha a palavrinha que eu falei no início da aula, que a gente não podia esquecer. Então, ele queria mostrar como essas forças sociais são fatos sociais. E como que essas forças, ou como que os fatos sociais influenciam a maneira como a gente se comporta. E que muitas vezes a gente considera intensamente particular. Se eu chegar, vou para a mesa de boteco, não vou mais porque não pode, mas quando podia ir, eu chegasse para os meus amigos e falasse, não, porque as pessoas se matam por causa da sociedade. Muita gente ia falar, não, elas se matam por causa delas. O Durkheim está falando que não, olha, que tem forças aí que vão influenciar a maneira como a gente se comporta. E aí ele vai mostrar que forças sociais influenciam cada comportamento nosso. Cada coisa que a gente faz vai ser influenciada por essas forças sociais. E aí, então, ele apresentou o fato social. E eu vou ler aqui a definição de fato social para vocês, só porque é preciso que vocês saibam, mas eu vou esmiuçar ela aqui para a gente. Então, para Durkheim, o objeto de estudo da sociologia são os fatos sociais, que consistem em maneiras de agir, pensar e sentir exteriores ao indivíduo
e dotados de um poder coercitivo do qual se lhe impõe. Então, vamos entender o que é esse trem aqui. Que ele usa um tanto de palavra esquisita, ele junta e parece não fazer sentido. O que ele vai falar? A maneira como a gente pensa, a maneira como a gente age e muitas vezes a maneira como a gente sente, elas são externas a gente. Não necessariamente a gente que está pensando aquilo o tempo todo. Pode ser uma força que está influenciando a gente a fazer isso. E essa força, ela tem um poder coercitivo. Essa é uma palavra que a sociologia gosta muito também, que é a coerção. A coerção é a força. É uma força que vai agir sobre a gente. Então, ele vai falar que o fato social é essa força que vai agir, que vai se impor sobre a gente. Mas cuidado, a gente não está sendo obrigado, não. Não é como se alguém chegasse aqui e obrigasse a gente a fazer alguma coisa, não. Muitas vezes a gente nem percebe. Olha essa tirinha aí. A menina chega para a mãe e fala: Mãe, eu quero fazer uma mecha verde no cabelo. Aí a mãe: Para quê? É para expressar a minha individualidade. E tá todo mundo fazendo. Então, a menina acha que é isso, assim, que ela vai expressar a individualidade dela, mas ela está sendo influenciada por essa força social. Então, muitas vezes, muitas das coisas que a gente faz, e muitas vezes a gente quer fazer, a gente está fazendo porque a gente está sendo influenciado por forças sociais. A moda, né? Essa tirinha está falando muito aí da moda. A moda é um fato social. É uma força que vai influenciar a maneira como a gente age, muitas vezes sem a gente perceber. Tá cheio, gente, de força, de fatos sociais influenciando a nossa vida o tempo todo. Força, tem um texto que a gente leu no primeiro dia de aula, não sei se vocês se lembram, que era uma menina contando por que ela decidiu fazer sociologia. E ela fala assim: fazer vestibular nunca foi uma questão para mim. É isso, o que ela tinha que decidir era o curso que ela ia fazer, porque vestibular ela ia fazer. Isso é um fato social. Ela acha que é isso, não, eu quero fazer vestibular, vou fazer. Não, é porque todo mundo que vem do lugar que ela vem faz vestibular. Então, para ela, aquilo não é uma questão. Mas, se ela chegasse um dia em casa e falasse que não ia fazer vestibular, todo mundo ia estranhar. Aí ela ia ver a força agindo sobre, porque uma pessoa que estudou, que veio de onde ela veio, que tem dinheiro, vai fazer vestibular. Então, fato social são essas forças. Tranquilo, gente? Tranquilo. Já que a gente tem mais de 10 minutinhos, eu vou continuar aqui, vou aproveitar para a gente falar do Weber, porque é bom que a gente entende em comparação, acho mais eficiente. Então, o Durkheim, ele prioriza a sociedade, né, na análise dos fenômenos dele. É isso, ele vai considerar essa força que é externa aos indivíduos e que determina as nossas ações. O Weber, ele vai dizer outra coisa, ele vai falar, são os atores, são as pessoas e as suas ações individuais, que é o que a gente tem que estudar. Um não está desdizendo o outro, não, eles estão sendo complementares. Então, Weber, o Marx falou do fato social, o Weber vai falar da ação social. Ele vai falar que a ação social, que é o que a sociologia deve estudar, é aquela ação que tem como significado o comportamento de outras pessoas. Ela é orientada pelo comportamento de outras pessoas. E essas outras pessoas que vão determinar as nossas ações, pode ser alguém que está aqui do meu lado, alguém que me chama, eu vou lá atender, ou pessoas que eu nem conheço, que viveram no passado e que estão influenciando a minha ação hoje. Eu gosto de dar o exemplo do voto das mulheres. Hoje, votar para a gente é uma coisa natural. Mas a gente só vota, nós mulheres só votamos hoje porque algumas mulheres há 70 anos atrás
70, mais que 70 anos atrás, mais ou menos, elas foram reivindicar o voto para feminino. Então, essas mulheres estão influenciando a nossa ação hoje. Então, são pessoas influenciando as nossas ações, mas não precisa ser alguém que a gente conhece ou que está do nosso lado. Pode ser conhecidos ou desconhecidos. E aí, do mesmo jeito que o Durkheim falava que o fato social é o objeto da sociologia, o Weber vai falar que a ação social é o objeto da sociologia. E ele fez a mesma coisa que o Durkheim fez. Ele criou 4 tipos de ação social, só que aquelas são bem mais fáceis de entender, porque o nome é muito mais autoexplicativo. Ele falou, a primeira ação ela é racional referente a fim. Eu vou usar a minha razão para alcançar um fim. E aí, vou pegar o mesmo exemplo e vou dar ele para os 4 tipos, que alguém procurar um companheiro ou uma companheira. O que você espera no seu companheiro ou na sua companheira? Você quer alguém para dividir, alguém que você consiga conversar. Esse é o seu fim. Então, eu vou procurar alguém comunicativo. É isso. O que eu quero? As minhas ações vão ser guiadas pelo que eu quero. Depois, ela é racional referente a valor. E aqui, cuidado, gente. Valor não é necessariamente valor financeiro. Valor é o que é valorizado socialmente. Que, na sociedade capitalista que a gente vive, muitas vezes é o mais caro, mas nem sempre. Então, o que a sociedade valoriza? Então, nesse exemplo de procurar uma companheira ou um companheiro, eu nunca vou esquecer de uma capa da revista Veja, quando Temer era presidente, que aí mostrou a mulher dele e a legenda, uma legenda, a manchete da revista era bela, recatada e do lar. É isso que a sociedade valoriza? A revista achava que sim. Então, isso vai guiar a ação. Aí tem a ação também que é afetiva, especialmente emocional. A gente vai ser levado pelas emoções. A emoção vai guiar a nossa ação. E por fim, a tradicional. A tradição vai guiar as nossas ações. E aí, lembra que eu dei o exemplo da moda como fato social? Porque a moda é uma coisa externa, é uma força, e a moda tá aí. Né? A gente nem sempre sabe quem lançou aquela moda, ela só existe aí. E influencia a nossa vida. Então, a moda é um fato social. É uma força externa, que sei lá de onde vem, e que vai influenciar as nossas ações. A ação social é quando você... Então, por exemplo, tá na moda... Na pandemia nem tem muita moda, tem, mas enfim. Sei lá, o tênis X está na moda. Tá aí a moda. Mas, se você vai comprar o tênis X porque você viu a sua vizinha com o tênis, porque você viu um influenciador digital com o tênis, aí é ação social, porque alguém está te influenciando. Então, eu costumo brincar que fato social e ação social depende só do ponto de vista, do ângulo que a gente está olhando. Muitas vezes eles se misturam mesmo, porque é assim, né? A gente vai ter essas forças, esses fatos sociais influenciando a nossa vida o tempo todo, mas no cotidiano a gente está aí relacionando com a pessoa que está do nosso lado e ela vai determinando as nossas ações. Tranquilo, gente? Fato social e ação social? Qual que é a minha intenção agora que a gente teve a gente teve a aula do Marx, aula passada, né? E teve hoje falando de Durkheim e Weber. Agora eu vou colocar uma listinha de exercícios para vocês. Me mandaram uma mensagem aqui falando que eu já estou conseguindo acessar o Drive, então eu vou agora disponibilizar, porque
esse é um problema da sociologia clássica. Muitas vezes ela é muito abstrata, ela é muito distante da gente. Né? Isso, eu estou falando aqui de suicídio, de fato social, ação social, enfim. Né? Quando a gente falou de Marx na aula passada, está falando de luta de classes, burguesia e proletariado, enfim. Que apesar de ser super atual, o jeito que ele fala é uma coisa muito antiga. Então, é importante que a gente consiga entender como isso é cobrado na prática. Então, eu vou fazer essa lista de exercícios para a gente, vou disponibilizar, e aí, se tiver dúvida, a gente vai tirando dúvidas a partir dessa lista de exercícios, e é bom porque vocês vão ver também como que na prática essa sociologia acontece. E aí, a gente já começa, na aula que vem, a sociologia contemporânea, que aí vocês vão ver que faz muito mais parte da nossa vida, né, do nosso cotidiano, faz muito mais sentido. Né? É importante a gente conhecer os clássicos porque eles caem no vestibular, porque a sociologia veio a partir deles, mas vocês vão ver que a sociologia contemporânea ela é bem importante e é mais interessante também. Vocês vão ficar mais instigados a participar da aula. Então é isso, só quero recapitular aqui, a gente tem acho que 2 minutinhos antes da aula acabar, o que a gente viu até agora de sociologia clássica, o que a gente viu até agora não, o que a gente viu de sociologia clássica, porque agora a gente vai passar para contemporânea, então só para recapitular. Surgimento da sociologia, lembra, lá na Revolução Industrial, ela surge para explicar as mudanças do mundo, então é essa ciência que surge mesmo para explicar o que está acontecendo no mundo, as mudanças, enfim. Aí vimos aqui no Brasil, né, ela chega muito depois no Brasil, e ela vai surgir depois da abolição da escravatura, porque enquanto a gente tinha escravidão, ninguém queria discutir a sociedade. Ninguém queria estudar isso, porque, né, os ricos tinham escravos e eles não queriam ter o poder deles questionado. Então, no Brasil, ela surge um pouco depois. Vimos que a sociologia é essa ciência que estuda a sociedade, né, estuda as relações sociais, e aí entramos nos clássicos, falamos lá de Marx, né, da mais-valia, falamos dessa luta, né, entre a burguesia e o proletariado, como que a burguesia se apropria da riqueza que deveria ser do proletariado, enfim. E hoje falamos de fato social e ação social. Então é isso, sociologia clássica é isso. Quando a gente for falar, né, vamos estudar educação, a gente vai falar um pouquinho de Durkheim, trabalho, vamos falar um pouquinho de Marx, mas aula de sociologia clássica, igual a gente teve até agora, não vamos ter mais. Tranquilo? A gente só vai falando deles agora a partir de quando a gente for falar de sociologia contemporânea. Bruno, você está aí entre nós? Eu queria responder de acordo com o ritual católico, mas eu não sei responder. Como é que seria? Sim, eu estou entre nós? Não sei também. Que vergonha. Sim, ele está entre nós, acho que não é disso. Nina, fica à vontade. Eu só entrei para apresentar a Fernanda, que vai assumir o Não, é porque eu terminei mesmo. A gente terminou. Então, gente, eu vou colocar os PowerPoints dessas últimas aulas, vou colocar uma lista de exercícios, não vou colocar muita coisa, então separa aí uma meia horinha para vocês darem uma olhada nos exercícios, porque aí na aula que vem, antes da gente entrar na sociologia contemporânea, a gente tira dúvida disso tudo aqui que a gente falou nas últimas aulas. Ótimo. Tranquilo? Agora, eu acho que a Fernanda não chegou ainda, né, Bruno? Fernanda chegou, tá aí, não tá não? Tá sim. Tá sim, né? Sim. Então tá. Boa aula para vocês. Tchauzinho. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Um abraço para vocês. Tchau, obrigada. Querida, olha só, jogo rápido. Vocês viram aí que o INEP divulgou as datas de inscrição para o Enem. Fiquem atentos, sobretudo ao pedido de isenção, que vocês não terem que pagar depois
a inscrição, né? O Rafael Castro é o nosso cara para isso. Eu vou marcar ele lá no grupo para vocês saberem quem ele é. Fiquem atentos a isso, tá bom? A outra questão aqui é que a gente tem a presença da professora Fernanda. O Lucas estava substituindo a Fernanda, digamos assim, que não tinha estreado esse ano ainda, porque ela estava finalizando o mestrado dela. E aí ela pediu uma licença de um mês e o Lucas estava fazendo essas aulas na terça-feira. O Lucas agora volta, né, permanece só na segunda, como ele já estava, e a Fernanda assume as terças-feiras com essa cadeira de gamer doida dela e com esse fone de gamer, né? Vejam que a Fernanda é uma pessoa jovem, diferente de mim, que sou idoso, né? Deve ter aí seus 17 anos,5, já fez mestrado. Gente, a Fê vai dar aula de matemática para vocês. A Fê é uma pessoa muito humana. Eu já vi ela dando aula para os meninos aí. No primeiro ano nosso, 2019, ela estava com a gente, fechadinha com a gente ali. E era muito bacana ver ela ensinando a matemática para as pessoas de uma maneira assim, muito olho no olho, ombro no ombro, trabalhando questões do dia a dia. Era muito prazeroso ver o cuidado e o afeto da Fernanda com as pessoas que estavam aprendendo. Tenho certeza que vocês vão amar a Fernanda. Ela estava falando agora um pouco comigo assim, estou com frio na barriga. Estou te entregando, né, Fê? Mas Pois esse frio na barriga é ótimo. É o frio na barriga de quem se importa, né? De quem não está fazendo mecanicamente, de quem é humano, né? De quem quer fazer o melhor para a galera. Então, recebam a Fernanda com muito afeto, com muito gosto, com muita graça. Fê, a turma tá, eu acho que um pouco mais vazia que o normal hoje, porque a Margareth estava falando que a luz em alguns lugares do morro acabou, beleza. né? Mas tem uma galerinha boa aí. Mas também Então, fica gravado, né? Então o pessoal consegue fica pegar gravado, depois, né? fica gravado. Fica assim. Beleza. E eu preciso Boa desligar aula. alguma coisa aqui na hora que eu finalizar? Quando acabar é só sair. Como eu estou entrando aqui e eu sou anfitrião, na hora que eu sair, vai te passar. Eu vou passar o papel de anfitrião para você. Aí, quando você encerrar a reunião, encerra.